Craque faz apelo, é decisão e barca de saída do Flu. Fala, torcedor tricolor, é Fluminense que vocês querem ouvir e de Fluminense que eu gosto de falar. Mas antes da gente falar do tricolor das Laranjeiras, já deixe seu like. Se você não gostar do vídeo, pode também estar deixando seu dislike. Se inscreva no canal BTB Esporte e ative o sininho das notificações, dá aquela moral para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante para você, porque BTB Esporte também é lugar de tricolor. Fala, tricolor, você que tá vibrando, tá feliz. Semana importantíssima para o Fluminense se livrar dessa coisa de rebaixamento. O Fluminense que teve uma vitória importantíssima no clássico contra o Flamengo na quinta-feira, uma vitória imponente. O Fluminense que tinha um retrospecto negativo contra o Flamengo nos últimos jogos, venceu e venceu bem, e venceu com um dos seus destaques: Paulo Henrique Ganso e John Arias, eles que foram destaques do jogo contra o Cruzeiro, que o Fluminense também venceu. Teve coletiva, teve um carinho especial com Arias, que está em ar de despedidas, que pode sair no final do ano. O Mário Bittencourt já falou sobre isso, mas o craque Paulo Henrique Ganso fez apelo. Abre aspas aí para Paulo Henrique Ganso falando do Arias, que é outro craque também tricolor. Espero que o Arias fique por muito tempo no Fluminense. Ao final do jogo, o Ganso, essencial na vitória contra o Flamengo, elogiou demais o Arias e durante a coletiva falou que precisa do Arias, né? E quer que o Arias fique no Fluminense por muito tempo. Essa discussão é uma discussão já muito longa, desde o início do ano. Lembrando que o Arias já foi especulado em vários clubes, inclusive o Cruzeiro. Já teve proposta de milhões, a qual a diretoria do Fluminense recusou. E o Mário Bittencourt já deixou claro que o Arias provavelmente vai sair para um clube europeu na próxima janela. Dificilmente algum clube brasileiro vai conseguir, ou sul-americano, vai conseguir tirar o Arias do Fluminense. Mas o Arias, que já reforçou o seu compromisso com o clube em sair da zona de rebaixamento, em deixar o Fluminense na Série A, e tá jogando muita bola. Essa dupla de Ganso e Arias está dando muito certo. E quem sabe, né, torcedor tricolor? Quem sabe, né, as coisas dando certo, o Fluminense encaixando uma sequência de vitórias, com o apelo da torcida, com o apelo dos jogadores, chegando uma negociação aí com os empresários, staff do Fluminense, staff do Arias, o jogador consiga ficar e cumprir o seu contrato, que vai até final de 2026. Isso mesmo, o Arias tem contrato até o final de 2026 e qualquer outro clube que queira tirar o jogador do Fluminense vai ter que pagar a multa. A gente sabe que uma multa para um time europeu, se ele quiser chegar mesmo para comprar, ele vai comprar, né? Mas é um ar dificultoso para o Arias sair do clube. O Arias está jogando muito, tem muita vitrine, principalmente com a Copa América na seleção colombiana, mas o Fluminense aí vai ter esses jogadores até o final da temporada, com a volta do Thiago Silva também, de outros jogadores, e tem tudo aí para permanecer na Série A e chegar bem no Super Mundial de Clubes do ano que vem, que é um dos grandes focos do clube para o ano de 2025. Mas antes disso, é decisão, torcedor tricolor, o Fluminense que pode engatar a terceira vitória seguida ao comando do Mano Menezes, e uma vitória que vai ser crucial, porque o Fluminense, se vencer contra o Atlético Paranaense, um jogo atrasado, por compromisso do Atlético Paranaense pela Sul-Americana, lá no primeiro turno, se o Fluminense vencer o Atlético Paranaense amanhã no Maracanã, o Fluminense se afasta da zona de rebaixamento e, por que não, torcedor tricolor, começa a viabilizar, começa a enxergar um futuro melhor dentro do Campeonato Brasileiro. Sim, porque se o Fluminense vencer, vai chegar na 11ª colocação, junto do Criciúma. A questão ali vai ser algo de saldo de gols ou número de vitórias, mas o Fluminense vai conseguir a sua melhor colocação desde que entrou na zona de rebaixamento no Fla-Flu do primeiro turno, onde o Fernando Diniz foi mandado embora, foi demitido. Ou seja, o Fluminense encara esse jogo de amanhã como uma decisão. São 9 jogos, né? Todo jogo a gente está falando aqui, contra o Cruzeiro numa decisão, contra o Flamengo numa decisão, e hoje de novo uma decisão. São 3 jogos no Maracanã, onde o Fluminense pode fazer 9 pontos e aí ficar mais tranquilo na competição. Fluminense que não tem um bom aproveitamento contra o Atlético Paranaense. Isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada, porque contra o Flamengo dos últimos jogos também não tinha, e venceu bem. Tricolor que perdeu mais que o Atlético Paranaense,
que é o rival dessa terça-feira. Na história, o Fluminense venceu 24 jogos contra o Furacão, enquanto o Atlético Paranaense venceu 27. Coisa pouca, né? Equilibrada, não quer dizer nada. Em 63 jogos, os times ainda empataram em 12 oportunidades. O aproveitamento do Flu é de 44%. O Atlético Paranaense, que também está no Z4, na 18ª colocação com 31 pontos. Enquanto o Fluminense está na 15ª com 33, e se vencer, o Fluminense vai para a 11ª posição. Empatado com o Criciúma, mais na frente do número de vitórias. Cara, olha a importância que o Fluminense precisa dar para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Torcedor tricolor, essa é a hora de apoiar, essa é a hora de lotar o Maracanã e deixar o time do Fluminense mais tranquilo, mais sossegado. Até para o Fluminense fazer partidas aí com nem tanta pressão para os próximos 8 jogos, tirando esse do Atlético Paranaense, né? O Fluminense tem 9 finais. São 9 finais, ou seja, tem um jogo a menos e precisa vencer aí para sair ainda mais. Cara, só um bastidor para esse jogo do Fla-Flu. Eu fiz a coletiva com o Martinelli e com o Lino. Você não sabe a importância que tem de vencer um clássico. Você não sabe a pressão que os jogadores tiram dos ombros ao vencer um Fla-Flu. Sabe, todo mundo fica mais motivado, a diretoria, os jogadores, e isso dá uma confiança, isso dá uma alegria, isso dá uma força no trabalho, isso motiva ainda mais o Fluminense a se livrar da zona de rebaixamento e colocar um ponto final para 2025 não passar por esse desespero. Agora sim, por falar em 2025, barca de saída do Flu. Alguns jogadores não devem permanecer no Fluminense para o ano que vem, independentemente dos resultados do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Fluminense tem alguns jogadores mais experientes, com uma idade mais avançada e não estão sendo utilizados. No vídeo anterior eu falei do Renato Augusto esse que voltou depois de 3 meses, logo contra o Flamengo. Jogou alguns minutos aí, mas provavelmente não vai permanecer. Então vamos ler a matéria aqui do Trivela, só para dar os créditos. Dentre os atletas mencionados, o meia Renato Augusto e o atacante Keno são os mais cogitados para sair do Flu ao final deste ano. Renato Augusto chegou nessa temporada com um alto salário e é cotado para transferir-se para o Santos. Então Renato Augusto, no final do ano, pode chegar em uma negociação para sair para o Santos. E o Keno, apesar de ter vínculo até o final do ano que vem, pode ser negociado, visto que já despertou o interesse do Cruzeiro. Aí tem uns bastidores aí, o Cruzeiro novamente, né, com a ida do Fernando Diniz para o Cruzeiro, gerou muito bastidores, gerou muita burburinhos aí nos bastidores, com jogadores que o Fernando Diniz já trabalhou, já falou do Ares, agora o Keno, que pode estar se transferindo para o Cruzeiro no ano que vem. Outros jogadores como o Terãs, né? O Terãs chegou aí como um cracaço de bola do Atlético Paranaense, um ótimo jogador, também não deve continuar no Flu no ano que vem. John Kennedy também muito criticado por seus bastidores, né? Por ter problemas aí na noite do Rio de Janeiro, muito criticado, não tem sendo muito aproveitado também. Gabriel Pires, Marquinhos, o Lucumi também pode estar deixando o clube no ano que vem. O Marcelo e o Felipe Melo são dúvida ainda, vão ser negociados. O Mário Bittencourt já disse que só vai tratar de renovação ao fim do Campeonato Brasileiro. Então é isso, torcedor tricolor. O Fluminense tem uma decisão importantíssima amanhã. Precisa vencer para se livrar do fantasma da zona de rebaixamento. Essas questões de negociação, contrato de 2025, isso é tudo para quando acabar o campeonato. Quando acabar o campeonato, vai ver quem vai ficar, quem vai sair, mas é fato. E eu peço para que você deixe seu comentário aí da onde você está falando, do sul, do leste, do nordeste. Da onde você está falando, deixe seus comentários se você é tricolor também, para deixar a sua opinião. Renato Augusto, Keno, deve ou não ficar? Esses jogadores, Manuel, Marcelo, Felipe Melo, devem renovar, não deve? Lembrando que o Fluminense tem um super mundial de clubes em 2025 e ter jogadores experientes também é muito importante para a marca Fluminense. Só para deixar claro, amanhã Fluminense às 19h30 contra o Atlético Paranaense, e qualquer novidade, qualquer notícia nós estaremos voltando, porque você gosta de ouvir e eu gosto de falar de Fluminense. A BTB Esporte também é lugar de tricolor e a gente está aqui cobrindo o Fluminense, todas as informações, o lugar é aqui. Então compartilha essa live, compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal e, torcedor tricolor, tamo junto, a qualquer momento nós podemos voltar. Um abraço.